Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui nossas aulas de matemática financeira falando aqui sobre os juros simples, né? Primeiramente, o que vem a ser juros, né? Funciona assim, pessoal. Quando alguém pega uma quantia emprestada de uma outra pessoa, né? Eu vou lá, pessoinha A, e pego um dinheiro emprestado da pessoinha B. Ou de uma instituição financeira, né? Durante um certo tempo. Então, esse dinheiro vai ficar comigo durante um certo tempo. Além do dinheiro originalmente pego e emprestado, né? Quando eu vou fazer a devolução dessa grana, além do dinheiro que eu originalmente peguei emprestado, eu pago uma quantia a mais, que é chamada de juros, tá? Então, aí a outra pessoinha fica feliz, tá? Mas por que eu pago os juros, né? De onde que surgiu essa ideia? A ideia surgiu como uma espécie de compensação que o devedor, que é a pessoa que pegou o dinheiro emprestado, paga ao credor, que é a pessoa que emprestou aquele dinheiro, pelo tempo que este, né, o credor, disponibilizou o dinheiro ao devedor. Então pensa bem, essa pessoinha aqui poderia estar lá toda feliz, gastando dinheiro, mas ao invés disso deixou comigo, né? Então ela ficou um tempo sem o dinheiro dela, até poder usufruir desse dinheiro. Quem usou o dinheiro da outra pessoa fui eu. Então quando eu devolvo o dinheiro para o credor, além do dinheiro que eu peguei emprestado, eu pago uma quantia a mais para compensar esse tempo que o credor ficou sem a grana, tá? E quando a gente vai calcular os juros de um empréstimo ou de uma aplicação financeira, a gente tem que levar em consideração esses elementos aqui. O primeiro de todos é o capital, que é o dinheiro que foi tomado emprestado inicialmente, tá? Então, de novo, credor, devedor. Então, o credor empresta ao devedor um certo capital, tá? Lembrando que esse credor pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição financeira, como um banco, né? É o mais comum. Aí, quando o devedor vai negociar com o credor esse empréstimo, é negociada uma taxa, né? Um percentual, uma porcentagem, que vai ser utilizada como base para calcular os juros, né? Tenho que levar em consideração também o tempo que o devedor vai ficar com o dinheiro do credor até poder realizar a quitação da dívida, né? Quitar a dívida e pagar a dívida. Então, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. E aqui os juros, né? Que é aquele valor, além do capital, que o devedor pagará ao credor, né? Então, lembra, devedor paga ao credor o capital e também paga os juros, tá? Então, o credor recebe o capital dele de volta e recebe também os juros, tá? E aí, pessoal, nós temos basicamente dois tipos principais de maneira de calcular os juros, né? Que são as formas de capitalização, né? É chamado também de regimes de capitalização, tá? Então, dependendo da maneira que esses juros são calculados, nós podemos ter os juros simples, que é o que nós vamos começar a estudar agora, e os juros compostos, que nós estudaremos em seguida, tá? Então, vamos começar estudando aqui os juros simples, tá bom, pessoal? Então, juros simples. Nesse regime de capitalização, a cada período considerado é calculada uma porcentagem do capital inicial. Não entendi nada. Então, eu vou lá, né? Pego aqui o capital a uma certa taxa, por exemplo, ao mês, né? Então, venceu o primeiro mês, eu vou lá nesse capital e calculo a porcentagem. Passou mais um mês, né? No segundo mês,
quando eu vou calcular os juros que eu tenho que pagar para o meu credor, onde que eu vou olhar? No capital, no dinheiro que eu peguei emprestado. Então, mês a mês, ou dia a dia, ou ano a ano, que seja, né, a cada período, a porcentagem de juros é aplicada no capital inicial, né, no dinheiro que foi pego emprestado ou lá no comecinho de tudo, tá? Esse aqui que é a base do cálculo de juros, tá certo? E aí, para calcular não só os juros simples, né, mas o composto também, a gente usa as seguintes representações. A gente indica por J os juros obtidos no período considerado. A gente indica por C o capital emprestado ou investido. Tem lugar que também chama isso aqui de valor presente. E indica por VP, só que o mais usual é chamar de capital. A gente indica por I a taxa de juros, né? I vem de índice. E por T, o tempo ou período que o dinheiro ficou investido. Tá certo? Juntando essa coisa toda, nós temos a seguinte formulazinha que é utilizada para calcular os juros simples produzidos por um certo capital num período de tempo. Então, a gente pega e multiplica o capital pela taxa, pelo tempo, divide esse negócio todo aqui por 100, e aí a gente obtém os juros simples que o capital rendeu para a gente, tá? Então, essa formulazinha aqui é importante a gente lembrar. Por exemplo, o Valdemar pegou emprestados R$ 1.500. Então, ó, pegou emprestados R$ 1.500 a uma taxa de 5% ao mês. Aí, para não ficar escrevendo ao mês, a gente escreve AM, né, de ao mês. Se ele pagou a dívida após 7 meses, calcule os juros que ele pagou. Detalhe, pessoal, se no exercício não tiver nada informando o regime de capitalização, a gente já subentende que é juros simples, tá? E aí, para a gente calcular esses juros simples, o que é recomendado, antes de sair fazendo as contas, tirar os dados, né? Que aí fica mais fácil de aplicar na fórmula. Então, o dinheiro que ele pegou emprestado é o capital, 1.500. Detalhe, o R com o cifrão a gente deixa para colocar só lá no finalzinho no resultado para não embananar nossas contas. Mesma coisa o vírgula 00, né? Se fosse R$ 1.500,25, aí não daria para eliminar. Mas como é vírgula 00, a gente sabe que depois da vírgula, se eu tenho apenas zeros nas casas decimais, esse zero pode ser eliminado tranquilamente que não vai interferir em nada, tá? A outra informação que ele me deu é que a taxa é de 5% ao mês e essa dívida foi paga após um tempo de 7 meses. Pediu para calcular os juros pagos, que é o J. Então, repara, não tem nada escrito, né? Então, aqui é uma informação importante, principalmente se a gente for olhar a questão de concurso. Se não for informado o regime de capitalização, nós subentendemos ser, agora eu vou colocar até com uma cor diferente, juros simples, tá? Então, se não tiver escrito nada, já subentendemos que é juros simples. Tirei os dados, próximo passo, fórmula. Capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, né? CIT sobre 100. Escrevi a fórmula para lembrar dela, substituo os dados. Então, o capital é 1.500 vezes o I, que é 5%, o tempo são 7 meses, sobre 100. Um detalhe importante que a gente tem que ficar atento é olhar o seguinte, ó, a taxa está mensal, o tempo está em meses. Esses dois caras aqui combinam, tá? Como a gente vai ver na próxima aula, pode acontecer
de eu ter, por exemplo, taxa em % ao ano. E o tempo está medido, por exemplo, em meses. Nesse caso aqui, não combina. Então, eu tenho que ajeitar, fazer um acerto nas unidades de medida antes de jogar na fórmula. Mas, por enquanto, a gente ainda não vai chegar nisso, tá? A gente vai pegar os exercícios comportadinhos, bonitinhos, do jeito que a gente gosta, tá? Então, joguei todos os dados na fórmula. Eu percebo que tem parzinho de zero, ó, zero de cima com zero de baixo dá para cortar. Zero de cima com zero de baixo dá para cortar também, né? O que sobrou para mim foi 15, né? Porque o 0 foi embora, vezes 5, vezes 7, dividido por 1. E aí a gente lembra da matemática básica que dividir qualquer coisa por 1 não muda nada, né? Então, eu basicamente vou ter que fazer essa continha. 15 vezes 5 vezes 7, que vai dar 525. Cheguei na resposta final? Cheguei. Lembro que eu tenho que colocar o R cifrão para mostrar que é real, 0,00 por causa dos centavos, tá bom? Então, exercício tranquilinho, né? E aí, pessoal, com base nisso, a gente vai ver um outro cara bastante constante de aparecer, que é o tal do montante ou valor futuro, que a gente indica por VF, né? Só que a maioria dos livros chama de montante, que é o seguinte: assim que se encerra o prazo do empréstimo, então vamos lá, agora é o devedor que está triste e é o credor que está contente, né? Por quê? O credor emprestou o dinheiro para o devedor, né? Aí agora o devedor vai lá e paga. Vou até colocar com cor diferente, ó. O dinheiro que o credor emprestou, que é o capital, e além do capital, ele paga mais um pouquinho, que é os juros que eu estou representando aqui de verdinho, né? Então, assim que se encerra o prazo do empréstimo, o devedor, além de pagar os juros referentes ao período, né? Então tá aqui os juros, também deve devolver, os juros é o verdinho, né? Então o devedor, além de devolver os juros, também tem que devolver o capital inicial. A esse valor total, formado pelo capital acrescido dos juros, né? Essa grana toda aqui, o capital mais os juros, nós chamamos de montante da aplicação financeira. E ele pode ser calculado assim, né? Eu pego o capital e somo com os juros. Só isso, tá? Então, o montante é isso aqui. E aí, como exemplo, na questão anterior, calcular o montante pago pelo Valdemar. Então lembra, montante é capital mais juros. Então, na hora que eu for tirar os dados, eu vou voltar na questão anterior, eu tenho que ver quem que é o capital e quem são os juros. Então, olha, o capital é 1.500 e os juros 525. Então, capital 1.500 e os juros 525, tá? Então, simplesmente peguei e joguei aqui. Agora eu aplico na fórmula, ó. Montante é 1.500, que era o capital, mais R$ 525 de juros, né? Se eu somar 1.500 com 525, vai dar 2.025. Como é dinheiro, R com cifrão, 0,00 dos centavos, certo? Agora um exemplo completo, né? Vamos começar lendo, marcando as informações. Então, Olívia emprestou R$ 2.350 na forma de juros simples. Então, aqui já está dizendo o regime de capitalização. Mas lembra, se não falar nada, subentende que é juros simples. Durante 11 meses, a uma taxa de 2,5% ao mês. Calcule os juros e o montante que recebeu pelo empréstimo. Muito bem, já li o exercício, viu o que ele quer, venho aqui no cantinho, tiro os dados. O dinheiro que ela emprestou é o capital, 2.350.
11 meses é o tempo que o dinheiro ficou emprestado. Taxa, o I, de 2,5% ao mês. E pediu para calcular os juros e o montante. Então, aqui, a gente vai ter que manter, fazer os dois cálculos, né? Então, primeira parte. Cálculo dos juros, né? Como é juros simples, CIT sobre 100. O capital, 2.350 vezes a taxa. Ó, repara que eu tenho 11 meses e taxa mensal. Já estou ficando esperto e ver que isso aqui combina. Então, eu ponho 11 meses vezes 2,5%. Isso aqui sobre 100. Bom, o que eu posso fazer é cortar um parzinho de zero. Ó, esse zero aqui com esse zero corta. O outro zero do 10 eu não posso cortar, então eu vou ter um 10 aqui embaixo me atormentando a vida. O que vai sobrar para eu fazer de conta aqui em cima? 235 vezes 11 vezes 2,5. Então, 235 vezes 11 vezes 2,5, isso aqui vai dar, não, essa ferramenta, 6.465,5. E na hora que eu dividir por 10, a vírgula dá um passinho para a direita, né? Então vai ficar 646,55. Repara que eu já tenho as duas casas decimais dos centavos, né? Só falta eu colocar o R com o cifrão do dinheiro. Então, primeira parte calculada, que são os juros. Segunda parte, né? Que é o cálculo do montante, né? O que eu tenho que lembrar? Que montante é igual capital mais juros. Então, montante é igual. O capital a gente tem, que é 2.350, mais os juros, 646,55. Se eu somar isso daqui, 2.350 mais 646,55, eu vou obter um montante de R$ 2.996,55. Só faltou lá na minha resposta colocar o R com o cifrão do dinheiro. Certo? Aí, pessoal, com esse exemplo 3, a gente vai ver o seguinte. Nós podemos calcular outros elementos da fórmula dos juros simples, né? Então, com essa fórmula, CIT sobre 100, se eu tiver os dados, eu posso calcular não só os juros, que é o que a gente fez nos dois exemplos anteriores, mas também calcular capital, calcular taxa ou calcular o tempo, tá? Basta tirar os dados e substituir certinho na fórmula. Então, ó, lendo o exercício com atenção e marcando alguma informação relevante, né? Ele falou o seguinte: qual é o capital que em 3 anos rendeu R$ 240 de juros, não falou qual juro que é, então a gente subentende que é o simples, a uma taxa de 4% ao ano, né? Então, ó, tirando os dados, a primeira informação é que ele quer que eu calcule o capital. Então, é o que eu vou deixar indicado aqui com o pontinho de interrogação. O tempo, 3 anos. Juros, R$ 240. E uma taxa de 4% ao ano. Repara, tempo está em ano, taxa está em ano. Então, esses carinhas aqui combinam. Opa! Então, esses carinhas aqui combinam, né? Só jogar na fórmula. J é CIT sobre 100, né? Juro é CIT sobre 100.
Repara que o J eu tenho, é 240. Capital é o que eu quero, deixa indicado. O I é 4%, o T é 3%, isso aqui sobre 100. O que dá para fazer agora é essa multiplicação aqui, ó, 4 vezes 3. Então vai ficar, opa, ferramenta errada, 240 é igual, 4 vezes 3, 12 vezes C, sobre 100. Repara que eu tenho uma fraçãozinha no segundo membro, né? Eu posso pegar, colocar um denominador 1 embaixo do 240 para fazer a multiplicação cruzada, certo? 12C que multiplica 1 vai ficar 12C igual 240 que multiplica o 100 é só acrescentar 2 zeros. Lembra que o cara que está acompanhando a letra vai ter que passar para o outro lado fazendo a operação inversa, né? Como esse 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 24.000 dividido por 12. 24.000 dividido por 12 dá 2.000. Lembrando que isso aqui é dinheiro, R com cifrão do dinheiro, vírgula 00 dos centavos. Tá certo? Exemplo 4, né? Mesma ideia de que a gente pode calcular outros elementos. Ele perguntou o seguinte, aqui taxa anual, então ele quer a taxa, devo empregar um capital de R$ 8.500 para que, no fim de 4 anos, renda um juro de R$ 3.400. Então, vamos lá tirar os dados, né? Ele quer saber a taxa anual. Ele quer o I ao ano, tá? Vamos colocar aqui qual é a medida que ele quer, né? A unidade de medida para não ficar perdido. O capital é 8.500 para que no fim de 4 anos, então o tempo 4 anos, renda um juro de R$ 3.400. Repara uma coisa, ele quer taxa anual e o tempo está em anos. Então isso aqui já está combinando, não tem que fazer nada, só jogar na forma. Juro, CIT, sobre 100. Juro, eu tenho aqui o valor, que é 3.400, que é igual o capital 8.500, vezes o I, que eu quero, que é a taxa, vezes o tempo 4 anos, sobre 100. Aí a gente fica feliz porque ó, tem um zero de cima e um zero de baixo que dá para cortar. Outro zero de cima com outro zero de baixo que dá para cortar, né? O que vai sobrar aqui em cima é eu fazer o 85 vezes 4. E esse 1 aqui de baixo não muda nada, né? Lembra que dividir por 1 não vai afetar em nada a minha vida. Então, o que eu vou ter? 85 vezes 4 vai dar 340, que multiplica o I. Isso aqui vai ser igual ao 3.400. Quer isolar o I? Eu pego o cara que acompanha ele, mando para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, eu vou ter 3.400 dividido pelo 340. Dá para eu cortar um zero de cima e um zero de baixo. 340 dividido por 34 dá 10. Como é I, a taxa é em porcentagem. Pediu porcentagem ao ano, eu tinha 4 anos, então é 10% ao ano, tá bom? Outro exemplo aqui para a gente ver que dá para calcular um monte de coisas. Durante quanto tempo? Agora ele quer que eu calcule o tempo, né? Ficou empregado um capital de R$ 400 que rendeu R$ 30.000 de juros a taxa de 2,5% ao mês. Então, na hora que a gente for tirar os dados, né? Como ele quer saber o tempo,
é o T que eu tenho que deixar indicado. Ficou empregado um capital de R$4.000, que rendeu 30.000 de juros a uma taxa de 2,5% ao mês. Bom, esse tempo aqui, né? Lembra que o tempo pode ser em dias, em meses, em anos e por aí vai, né? O que eu tenho que lembrar? Que tempo e taxa combinam. Como eu tenho taxa mensal, o tempo aqui, na hora que eu fizer a continha, vai dar em meses, para combinar. Escreva a fórmula, cite sobre 100 e substitua os dados. Então, 30.000 é igual a 4.000, que é o capital, vezes a taxa, que é 2,5, vezes o tempo, que é o que eu quero, eu deixo indicado, sobre 100. Dá para fazer aquela brincadeira de cortar zero, ó. Zero de cima com zero de baixo corta. Zero de cima com zero de baixo corta. O que vai sobrar para a gente calcular é 40 vezes 2,5 que está aqui em cima. Lembra que esse 1 que está embaixo dividindo não vai mudar nada na minha vida, né? Então, 40 vezes 2,5, 40 vezes 2,5 vai dar 100. Então, 100T é igual a 30.000. Quer achar o tempo? Então, 30.000. O 100 que estava multiplicando passa dividindo. Dá de novo para cortar zero, ó, zero de cima com zero de baixo, zero de cima com zero de baixo, né? O tempo vai dar 300, né? 300 dividido por 1, 300 meses. Chegou aqui, está perfeitinho. O único problema é que num concurso, 300 meses, né? Se eu tiver num concurso público, até para a gente falar, 300 meses é um negócio meio estranho, né? O que eu tenho que lembrar? Eu posso transformar isso aqui em ano. Lembra que um ano tem 12 meses. Então, para eu transformar 300 meses transformando em anos, não é necessário, o exercício não pediu, mas eu vou fazer para a gente ver, né? Só adiantar a próxima aula. Eu lembro que um ano tem 12 meses, né? Então, o tempo vai ser 300 dividido pelo 12, né? Então, portanto, o tempo vai dar 300 dividido por 12, 25 anos apenas que eu tenho que deixar esse dinheiro investido, né? Então, pessoal, por enquanto é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Bons estudos a todos. Até mais!